quantos têm vivido essa dor da perda. Enfim, no Livro dos Espíritos, está bem claro na pergunta 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Quer dizer, Kardec está perguntando para os espíritos, olha, ela não é uma causa, né? Perder um ente querido não é causa de dor mesmo, ela não é legítima. E mesmo que a gente não queira, a gente sofre mesmo, tá certo? Quando ele pergunta para os espíritos. E eles respondem, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova, uma expiação, e comum é a lei. Quer dizer, é para todos, e é da lei nós sentirmos dores. E essa dor da perda, né, daquele que parte, a gente usa a palavra perda ainda, perdi um ente querido, e a gente precisa refletir um pouco sobre essa palavra hoje, ela é natural, ela faz parte do nosso nível evolutivo, como eu já disse, porque nós somos ainda muito apegados a esse mundo tanto assim de mundo das formas, né? Do isolacionismo, do meu, da posse. E eu gostaria de mais à frente nós discutirmos isso. Então, quando alguém parte, né, nós temos um olhar ainda tão apegado a essa vida material. E nós sabemos que quando a gente reencarna, não é fácil vir do plano espiritual, tomar um corpo de carne e viver esses desafios da reencarnação. E chegando aqui, pelo esquecimento natural do nosso cérebro, do nosso corpo físico, nós não lembramos dos nossos compromissos, nós não lembramos muito de mundo espiritual, fica aquela vaga lembrança, fica dentro de nós uma impressão. E é por isso, por causa da impressão, que uns podem trabalhar melhor esse tema. Uns, por exemplo, numa noite como hoje, pode estar se dedicando ao lazer, ao descanso, outros querem refletir mais. Muitos que estão aqui são levados por essa impressão, por essa necessidade de falar desse tema da nossa parte espiritual. Mas a dor, ela existe. E sendo espíritas, nunca esgotamos o tema, né? Que é o desencarne, que é a partida daquele que vai. No momento atual, nós estamos realmente sendo ameaçados, né? Pela morte, pelo desencarne. Não somente nós, mas daqueles também que partem com medo da partida dos entes queridos. O corona veio e é um grande desafio para nós. Eu sei que muitos tratam desse processo de uma forma particular, mas a voz é geral, é um momento de cuidar da nossa vida e também cuidar da outra, né? E eu trouxe aqui para nós uma parte do Livro dos Espíritos que fala do instinto de conservação. Porque eu pergunto para vocês, mesmo sendo espíritas, nós não queremos desencarnar. Quem é que fala aqui que quer desencarnar agora? A gente não quer. Se a gente fala que a gente quer ir embora agora, está pronto, a gente precisa analisar com sinceridade o que tem lá por debaixo. O que tem escondidinho de nós mesmos que a gente está falando que quer morrer. Porque a vida sempre é vida. E estando reencarnado, né, é difícil vir de lá para cá. Mas depois que nós mergulhamos na matéria, esses laços, né, que são laços firmes, enérgicos, energéticos, magnéticos mesmo, que nos prende à carne, faz com que a mente nossa fique voltada para esse aqui e agora na matéria. E falar que a gente quer morrer, me desculpe, mas eu vou ser incisiva. É mentira. Porque o próprio Kardec diz para nós, né, na pergunta 702, sobre o instinto de conservação. Ele pergunta, é lei da natureza um instinto de conservação? E os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente maquinal e raciocinado em outros. Ou seja, naturalmente nos reinos inferiores, o animal foge do perigo, né? A criancinha, a gente acha que ela é muito indefesa, mas a criança também, quando ela vai crescendo um pouquinho, ela já vai adquirindo um certo raciocínio, ela foge com medo do escuro, né? Se um estrondo acontece, ela chora e foge pedindo refúgio no colo da mãe. Isso é instinto de conservação. E nós, como nós que às vezes, né, nos intitulamos espíritas, como que a gente trata esse instinto de conservação? Porque
nós falamos de desencarne, e mesmo lendo a literatura espírita, é para nós algo novo. E tudo que é novo, né, mesmo sabendo e tendo fé naquilo que nós acreditamos que existe do lado de lá, há uma tendência em nós em permanecermos por aqui, em mantermos a vida, porque nós sabemos que é obrigação nossa cuidar da vida. Enquanto estamos vivos, é uma responsabilidade nossa. Por isso que nesse momento de pandemia, eu abro esse parênteses, como eu disse, nós precisamos cuidar. E cuidar, fazer a nossa parte dentro do coletivo. Então, quando eu uso uma máscara, eu estou cuidando de mim, mas também estou respeitando o outro. Nós estamos vivendo agora uma prova viva de espiritismo, uma prova prática do que é ser cristão. E tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho medo do corona, não. Eu não tenho medo, eu tenho respeito, mas não tenho medo, não. Eu vou para tudo quanto é lugar, faço o que eu tenho que fazer, né? E às vezes fala assim, os espíritos protegem. Até que ponto os espíritos podem fazer por nós, interferir, porque dá um trabalho danado, né? Para o plano espiritual está interferindo à torta e direito nesse mundo material, um mundo denso, com suas leis. Então, a gente precisa entender que os espíritos fazem a parte deles, mas nós deveremos fazer a nossa. Então, cuidar, preservar a nossa vida é lícito, né? A seguir o que a ciência pede é lícito. E cuidar da vida. Enquanto tiver um fio de energia, de fluido, nós deveremos estar aqui de fluido vital. E a gente precisa cumprir com maestria a nossa presença aqui na carne. Então, quando se fala em morte, né, das pessoas amadas, em mortes prematuras, então nos choca muito a alma. Mesmo sendo espíritas, a gente sabe que tem mãe que chora e vai chorar mesmo a morte do filho. Pessoas jovens, quando desencarnam, causam um escândalo, um espanto. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está bem colocado bem claro para nós. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer. Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, como nós somos felizes por já trazer a explicação da espiritualidade para a nossa vida, de ter a doutrina consoladora que nos esclarece tanto, que ninguém vem para a carne e fica aqui infinitamente, isso nós já sabemos. E que todos nós voltamos obedecendo mais ou menos um plano reencarnatório. Se a data, a hora exata, ela não é possível, né, de ser determinada, mas é determinado um conjunto, mais ou menos da época que nós partimos, então ninguém vai mais cedo ou mais tarde, salvo nos momentos, né, vamos dizer assim, naqueles momentos de loucura, né, de uma insanidade, de uma dor, para fugir de uma dor intensa, em que a criatura comete um suicídio. Então, se aquele que vai, mesmo sendo moço, é porque o período dele para ficar na carne era aquele período mais restrito mesmo. E aquele que fica muito, tem muito também a que agradecer a Deus e realizar aqui na matéria. Então, ninguém vai embora fora da época, né? Todos nós vamos quando a vida diz, agora é hora de retornar. Então, nós também precisamos saber essa linha tênue, aonde nós estamos contribuindo com a vida, cumprindo a nossa parte aqui de encarnados, e aonde nós também podemos ser um suicida inconsciente pelos excessos que nós cometemos. O excesso da comida, o excesso da falta de descanso, o excesso daquilo que nos faz mal, o excesso do remédio, o excesso do refrigerante, o excesso da comida, da bebida. Então, tudo isso é tomado na conta também de um suicídio inconsciente. E para isso, se nós não estivermos atentos, nós poderemos também não completar o tempo que nós temos aqui na carne. Então, o momento da partida, né, para a gente refletir mais um pedacinho dessa parte desse capítulo do Evangelho, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Então, como espíritas, nós temos aí na literatura
né, discorrendo tão bem sobre os desencarnes. Tem o livro Obreiros da Vida Eterna, quem nunca leu, né, do Chico, né, o livro de André Luiz, leia Obreiros da Vida Eterna. Lá tem vários tipos de desencarne, né? Tem capítulos que chega até a falar de uma moratóriazinha, de pedidos para ficar mais um pouquinho, e às vezes essa moratória pode até ser concedida. Mas nós que estamos entrando no novo milênio, né, nesse terceiro milênio, deveremos nos apresentar diante do mundo com uma consciência mais amadurecida e trabalharmos para tal, entendendo que a nossa vida deve ser um constante preparo para a nossa partida, amadurecendo essa ideia de que a morte, como um fim de tudo, ela não existe. Isso porque a nossa estreita visão humana nos leva, às vezes, pelo corre-corre do dia a dia, pelo apego, né, na nossa vida tão material, de trabalhar, de produzir para sobreviver, principalmente num país como o nosso, que requer muita energia de trabalho. Nós, seres humanos, né, às vezes nos esquecemos de dar maior valor e maior tempo para o estudo da alma, para o estudo da vida após a morte, né? O que nos aguarda, a nossa relação com o divino, com o sagrado, a nossa relação conosco mesmos. Então, o Evangelho é muito claro, ele diz, é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão preenche de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Então, a doutrina espírita também, ela nos convida tanto a ampliar os horizontes da nossa mente, do nosso pensamento, para além desta vida mesquinha de produzir, né, de passear, de acumular bens, porque não é que o ser humano não tenha direito a uma vida mais confortável, não é isso. Por exemplo, São Francisco, né, na história linda de São Francisco, ele faz 3 votos: o da pobreza, o da obediência e o da castidade. Mas o que é, por exemplo, viver num mundo, como traz o Evangelho, viver num mundo sem ser do mundo? O que é, como que nós poderemos aplicar os votos franciscanos no dia de hoje? Né? O que é a pobreza? Virar mendigos? Não, porque o professor Pietro Baldi, eu não sei se as pessoas aqui conhecem, é uma obra maravilhosa, que eu estudo há 20 anos, ele traz bem claro para nós, né, que os votos franciscanos, por exemplo, eles devem ser contextualizados no mundo de agora. Nós não podemos ser mendigos, pedintes, que nós vamos onerar a sociedade. Nós precisamos trabalhar, mas a pobreza pode significar para nós, por exemplo, cortar os excessos, o supérfluo, aquilo que nos escraviza. Obediência, aceitar aquilo que não pode ser mudado. E no caso do nosso tema, é legítimo a gente pensar que quando o ente parte, só nos resta sermos obedientes àquele fato em si. E a castidade, que muitas vezes a gente pensa que a castidade só se refere à nossa vida sexual, à energia, né, da sexualidade. Não, castidade também pode ser trabalhado no sentido de intenção verdadeira no bem, né, da retidão de caráter. Então, a gente pode largar um pouco a nossa visão humana, porque nós, como espíritas, não estamos prontos para aquela santidade, né? A gente fala de evolução, de espírito de luz, e o simples fato da gente entrar para a doutrina não significa que nós já estamos com tudo garantido, um lugarzinho bom lá no plano espiritual. Não, é uma conquista no dia a dia, principalmente nesse momento de amadurecimento. Então, nesse momento de maior amadurecimento, que até os livros de Hermãs Dufour trabalham muito isso, Dr. Eurípides Barçanufo tem falado para nós que nós entramos no período de maioridade. Nós tivemos o período em que a doutrina adentrou muito sobre os fenômenos, né, dos movimentos de objeto, da comunicabilidade. Depois a doutrina passou pelo processo da beneficência, da assistência ao necessitado. E hoje, a maioridade significa trabalharmos o nosso íntimo. Como o momento atual é um convite para nós observarmos as nossas reações emocionais durante o nosso recolhimento, o afastamento, a quarentena. Imagina que mundo que nós temos movimentado só com esse movimento de isolar. Então, é hora de olhar para o nosso coração e vivermos esse momento, então,
trabalhando o nosso íntimo, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós deveremos transformar em nós. Trabalhar a nossa sinceridade conosco mesmo. E o evangelho continua, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Será que a gente tem uma fé, né, uma certeza de que isso é verdade? Até onde, fica aqui a reflexão, até onde vai a nossa fé na vida, né, que continua além do decesso do corpo físico? Então, a fé, eu achei muito interessante essa citação em Hebreus. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É algo que se cultiva no íntimo. Ninguém prova para ninguém que espírito existe. Ninguém prova para ninguém que um espírito pode se comunicar conosco. Ninguém prova que o mundo espiritual existe, nem que Deus existe. O ato, né, a fé, ela surge no nosso íntimo. Mas será que conhecendo a doutrina espírita, falando de vida, de morte, falando de comunicabilidade, será que o conhecimento espírita nos favorece também o crescimento da nossa fé e a nossa visão diante de Deus e da vida, mostrando um Deus muito justo, um Deus maravilhoso de amor? Então, diante da morte, como que a gente pode trabalhar esse termo, né, nesse momento que nós estamos vivendo? Quantas famílias perderam tantas pessoas? Como que essas famílias devem estar se comportando? E nós, espíritos, o que nós podemos fazer? Eu coloquei algumas perguntas, algumas exclamações aqui que pode acontecer com relação à morte quando se perde um ente querido. Será que a gente ouve alguma frase assim, do tipo, perdi o gosto pela vida, pois perdi meu ente querido. Perdi meu marido, perdi meu filho, perdi o sentido de viver. Ou então alguém diz assim, se fulano morrer, eu morro também. Outro pode dizer, não gosto de falar de morte, tenho horror desse assunto. Alguém também pode dizer, tenho medo de morrer e detesto ir a funerais e cemitérios, fico deprimido. Alguém também pode dizer, eu acredito demais que aqueles que vão para o lado de lá podem cuidar da gente. Então, eu vou rezar para a alma do meu parente tal, para que ele me ajude a resolver esse problema. Como se a pessoa que tivesse acabado de desencarnar pode assumir, né, esse compromisso de estar nos ajudando. Então, eu trouxe esses aspectos diante da morte para a gente pensar um pouquinho. Então, a perda de um ente querido. Divaldo, no livro Além da Morte, ele diz assim, além da morte, tem alguém com o foninho aberto. Obrigada. Além da morte, Divaldo coloca nesse livro, sem solução de continuidade, as imensas caravanas, sem solução de continuidade, chegam as imensas caravanas de imigrantes da Terra. Nem anjos, nem demônios, mas homens que eram, homens que continuam. A desencarnação não lhes modificou hábitos nem costumes, não lhes outorgou títulos nem conquistas, não lhes retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta como sempre viveu. Não ocorre milagre de transformação para os que atingem o grande porto. Ou seja, a todo instante a espiritualidade está dizendo, olha, a morte não existe, a vida continua. Então, a doutrina espírita nos traz esse conforto, mas nos traz também responsabilidade. Porque se antes a gente via, né, como cristãos, e às vezes até não estou falando de religiões, mas de outras religiões, como católico, né, às vezes a gente tem aquela tendência, fulano morreu, mas fulano era uma gracinha, fulano era maravilhoso. Mas quando em vida, às vezes a gente criticava, a gente apontava os erros, e só porque morreu, a gente tem uma ideia de divinização. E aqui Divaldo está falando, não, quem parte daí, né, para cá, ou seja, o espírito de Odília, nesse livro, ele está contando a história do desencarne, né? Continua sendo o mesmo. Então, olha a nossa responsabilidade diante da oportunidade reencarnatória, porque a nossa construção futura depende de hoje. Então, o que significa perder um ente querido? O que significa? Será que a gente tem guardado dentro da alma esse sinônimo de posse ou apego?
O que é espiritualização? Será que espiritualização não é justamente trabalhar esse apego que nós temos a coisas, situações, fatos, pessoas, né? A gente usa os termos meu marido, minha esposa, meu filho, né? Meu trabalho, minha profissão. Realmente, enquanto nós estamos vivendo essas situações às quais nós pertencemos, família, profissão, nós usamos esse termo, não tem problema nenhum. Mas o que nós precisamos trabalhar como espírita e ter um olhar observador sobre nós é sobre esse, qual é o tamanho do nosso apego? Será que a gente já realmente espiritualizou ao ponto de perder uma pessoa e achar que a nossa vida agora acabou? Perdi. Ninguém é de ninguém, porque ninguém nos pertence. Somos todos filhos do mesmo pai. Aquele que vem na condição de nosso filho ou filha, a gente já sabe, é uma condição de aprendizado. Nessa encarnação de um ser pai e o outro ser filho. E a gente pode inverter claramente esses papéis. Ou seja, nós precisamos trabalhar em nós essa idoneidade espiritual, essa altivez espiritual em nós, porque às vezes a gente é espírita, fala tanto, mas na hora da situação a gente desespera, a gente não aceita, e a gente vai falar disso aqui. E um ponto que eu começo a minha fala, né? Quando eu falo que perdi alguém, nós não perdemos ninguém, porque a vida vai continuar. E será que tantos livros que a gente já leu não são suficientes para trazer essa maturidade espiritual para nós, de acreditar e ter fé que a vida continua? Ou então a gente usa o termo, né? Às vezes a gente fala, se fulano morreu, morro também. Olha o que Divaldo coloca. Há quem diga que os chamados mortos nada tem a ver com os chamados vivos. Entretanto, como os chamados vivos de hoje serão os chamados mortos de amanhã, com possibilidade de se perturbarem uns aos outros, caso perseverem na ignorância, cultivemos na doutrina espírita o Instituto Mundial de Esclarecimento da Alma, a fim de que o pensamento regenerado consiga redimir as suas próprias criações, que substancializam a experiência da humanidade nas várias nações da Terra. Ou seja, a vida é muito maior do que o pequeno círculo da nossa visão. O que é a nossa vida em si? Se eu perguntasse aqui, a gente tivesse condição de discutir, o que é a vida para você? Eu deixo essa pergunta, né? Não dá para a gente discutir em grupo, mas o que é a vida para cada um que está aqui? O que tem sido a vida para cada um de vocês? Será que os apontamentos que os espíritos trazem para nós, né, e muitos, às vezes, de nós, já tem muitos anos na doutrina, o que isso amadureceu em nós com relação à nossa vida, com relação à nossa visão desse todo, que é nascer, viver e morrer? E é por isso que eu trago essa reflexão. Se fulano morreu, eu morro também. Quem sou eu? Quer dizer, o que eu penso da vida? O que eu faço dela? Eu vivo em função do outro? Gente, isso é muito sério. Nós somos uma individualidade, um ser no mundo. E a nossa vida realmente não pode ser colocada na mão do outro. Isso não significa que nós deveremos nos isolar, não nos envolvermos nem afetivamente. Às vezes a pessoa não quer cultivar um amor, um romance, com medo de entrar numa dependência emocional do outro. Não é isso. Não é ser dependente emocional. Às vezes uma mãe ama tanto um filho e ela vive só para o filho. O dia que o filho casa, ela já começa a morrer, né? Às vezes ela começa a morrer quando o filho vai para a escola. Depois, quando o filho entra na adolescência, começa a namorar. Depois, quando o filho casa. Isso são pequenas mortes, às vezes, por uma mãe que vive só o papel de mãe. Eu estou falando isso porque o nosso mundo mudou muito. As mulheres hoje, às vezes, elas mantêm o sustento da casa, são provedoras. Mas, por exemplo, eu nasci em 63, naquela época, minha mãe não trabalhava fora, trabalhava dentro de casa, né? Era raro, às vezes, as mulheres trabalharem fora. A minha geração já foi uma geração que já rompeu barreiras, já foi para a faculdade, né? Eu, por exemplo, fiz odontologia, mas na minha época as meninas casavam com 18 anos. Eu casei com 24, fui mãe com 27, com 31 anos, demorei até um pouco a ter filhos. Mas o que eu quero dizer? Que isso foi mudando e que a vida, nesse novo olhar, vai nos chamando para a nossa realização pessoal. Então, nós deveremos, como espíritos mesmo,
desenvolver em nós a criatividade, sermos úteis à vida. Então, nós deveremos ser um ser no mundo. Se alguém parte, a vida continua. Então, a gente fala, a vida agora, bola para frente, vida que segue. Mas o que é vida que segue para nós? Como nós seguimos a vida? Como nós nos comportamos diante da perda de um ente querido? Chorar, gente, sofrer é natural. No livro, Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, eu li há muitos anos, acho que quase uns 30 anos atrás, lá ele tem uma frase belíssima, ele fala, gente, é natural que uma mãe chore pela perda do filho. E, às vezes, como espírita, a gente cai no outro extremo. Olha, você não chora não, que você vai perturbar o seu filho do outro lado. E a gente vem com uma doutrina espírita de cabeça terminantemente racional. O espiritismo não é isso. Espiritismo é pegar o conhecimento e aplicar na nossa vida, usando o nosso sentimento, com autorresponsabilidade, com mais maturidade diante dos fatos da vida. Então, quer dizer, eu vou chorar a morte de um filho, um pai e uma mãe choram de um irmão, de um amigo querido que era como irmão, porque os laços do sangue não determinam necessariamente os laços, né, espirituais entre nós. Então, é importante a gente ver que chorar e sofrer por um tempo é natural. E nós vamos chorar, e precisa chorar, gente, precisa viver o luto, sim. Espírita sofre, sim. Não é disso que nós estamos fazendo, de um espiritismo de cabeça, nós queremos falar de um espiritismo real, da realidade, do coração. Mas sofrer, por exemplo, indefinidamente, levando até uma depressão e uma perda de gosto pela vida, é outra coisa, significa que eu me anulei como uma pessoa no mundo. Eu não sei se vocês já viram, tem pessoas, por exemplo, a Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, ela, depois da morte do irmão, pensa, quando o Ayrton Senna morreu, foi um choque para todos nós. Ele era um símbolo, né, da nossa, um herói nacional. Ele morre. E a gente vê que a família, a Viviane, né, ela foi tocando a vida e fundou um instituto. A gente vê as pessoas até acordarem mais para a vida com a morte de um ente querido. Procura despertar o senso de auxiliar. Então, esse momento novo do terceiro milênio é para a gente amadurecer. E nós não perdemos ninguém, os laços não se findam. Mas nós deveríamos estar muito atentos à nossa postura. Como é o meu choro? Como é será que é de desesperança, de falta de fé? Então, nós temos que viver o luto. Eu até chamo atenção para uma coisa, ver, fazer as honras. O momento da pandemia está sendo doloroso, porque muitas famílias não despediram dos seus entes queridos. O nosso psiquismo precisa das despedidas, de fazer aquele momento de fechar um ciclo. Quando a pessoa não vê, ela fica meio perdida, a nossa mente fica meio que perdida. E, às vezes, a gente passa por outros tipos de luto, não é só quando uma pessoa parte. Vocês sabiam que quando, às vezes, uma pessoa termina um casamento, por exemplo, ela vive um momento de luto, quando termina um namoro, quando a gente aposenta, né? Eu aposentei, já tem uns 6 anos que eu me aposentei, dá um vazio, realmente. É uma readaptação. É o findar de um ciclo e iniciar outro. Mas a vida é movimento constante. E há quem diga também, não gosto de falar de morte. Divaldo coloca assim, somente as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora caminham em liberdade, desfrutando a dádiva da esperança entre sorrisos e realizações. Verifiquei o significado real da fé. Ao invés de ser aceitação passiva de crença religiosa, é antes programa de ascensão e renovação interior. Então, quer dizer, a doutrina, ela tem trazido para nós relatos, né? Nós somos tão abençoados que tem relatos de quem partiu, relatos da visão do outro lado da vida, nos alertando, relatos de pessoas que modificaram o olhar da vida já estando aqui encarnado por uma doença, por alguma coisa, esse amadurecimento, justamente através da dor. Mas nós não precisamos também esperar só por ela. Já observaram que quando tudo está bom, a gente esquece de falar de Deus, das coisas espirituais, e a tendência nossa é relaxar, num comodismo natural. Mas eu sempre comento nas minhas pequenas e humildes palestras o seguinte, que quando tudo está bom, a gente deve fazer provisão. Por exemplo, quando tudo estiver bom na vida financeira, a gente não pode gastar tudo, não, tem que reservar um pouquinho, né? Os economistas falam, guarde um pouquinho do seu ganho. Então, quer dizer,
emocionalmente, quando a gente está bem, está alegre, vamos rezar sim, vamos ajudar o outro sim, porque isso vai dando sustentação na nossa alma. Porque quando a gente viver um momento de dor, a gente vai ter equilíbrio. Então, nesse livro, o que está querendo dizer que não adianta aceitação passiva. Eu acredito na doutrina espírita, acredito que a vida continua. Nós precisamos viver, nós precisamos exercitar essa crença. Como que a gente tem exercitado? Como que a gente tem? Será que a gente observa o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz dentro da casa espírita? Será que a gente se percebe, né? Eu não sei se eu estou falando aqui com trabalhadores, por exemplo, como que eu aplico um passe? Às vezes aí vai ficando maquinal, né? Vai ficando aquela coisa automática. A vida é uma constante renovação pelo sentir. Então, quer dizer, eu não quero falar na morte, não gosto. Às vezes a maioria das pessoas não quer falar nesse assunto. No entanto, tornar a morte um fato natural, mesmo que seja difícil, para encará-la com mais naturalidade, evitando o adoecimento e até a obsessão, é um desafio para nós e precisa ser tratado dessa forma. Nós precisamos falar daquilo que é real. A única coisa certa na nossa vida é de que um dia nós vamos partir. Então, quer dizer, negar a morte, não querer falar, tocar nela, não significa que vai resolver o problema, porque ela não vai deixar de existir. Nascer, viver, morrer. E espiritismo completo e renascer novamente. Então, quer dizer, quando nós tratamos desse assunto, a gente está tratando também de uma sustentação psicológica, emocional, evitando o adoecimento. Tem pessoas que entram num processo obsessivo, gente. E às vezes ela foi espírita. A crença no espiritismo não resguarda ninguém, mas é o modo como nós vivemos essa crença. Então, às vezes, a pessoa espírita, ela não gosta de falar de mediunidade, né? A mediunidade é um campo magnífico de trabalho para trazer essa confiança que os espíritos nos auxiliam e nós, trabalhando na mediunidade socorrista, auxiliando aqueles que a casa espírita está ali atendendo, também nos amadurece. Então, não falar da morte não evita a morte. Ninguém precisa ficar aqui o dia inteiro falando de morte, né, gente? Porque é doloroso. Mas nós precisamos compreender que isso é um fato. Então, nós precisamos trabalhar em nós é o adoecimento. Muitas pessoas entram num processo doloroso, no momento até de revolta. E o que nós deveremos trabalhar em nós é não revoltar. Quando Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, é porque Jesus estava nos ensinando também, como Francisco de Assis e outros, o sentido da obediência. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Nós não estamos falando que nós não teremos que sofrer ou sentir uma dor profunda no coração. Porque não é verdade que não dói. Mas a verdade é como nós vamos enfrentar a nossa dor. Então, às vezes, o encarnado obsedia demais o desencarnado, né? Então, a gente precisa trabalhar essa altivez, esse amadurecimento. Tem pessoas que não gostam nem de ir no cemitério, mas eu pergunto, fazer as últimas honras àqueles entes queridos que partem tem uma importância psicológica, como eu falei, né? Ver, vivenciar aquele luto, a despedida. E é também um ato de caridade. Nós fazemos as nossas preces e vibrações de auxílio para quem parte. Nós deveremos respeitar aqueles que não vão. Às vezes, a gente passa até por situações difíceis. Quando eu perdi um cunhado, a família toda do meu marido com muita resistência a isso, à morte, a ir ao cemitério. E o meu sogro, inclusive, foi um dos fundadores da irradiação. Olha só. Mas a família não cultivou, né, esse estudo, esse aprofundamento em si sobre o plano espiritual. E quando um cunhado meu morreu, gente, os filhos não... Porque foi muito doloroso. Morreu meu cunhado e minha cunhada. Então, 2 sobrinhos, um de 17 e 19, ficaram seus pais. Meu marido estava numa dor horrorosa. As irmãs... Foi uma situação tão difícil que eu acabei tomando frente de todo o funeral, né? Foi um acidente de carro. E lá também eu fiquei recebendo as condolências para a família, em nome da família. Muita gente não teve condições de ir. Mas eu digo para vocês, o nosso amor, aqueles que nós dissemos que é amar, tem que ir até o fim. E despedir deles também é um ato de amor. E fazer uma prece, como espírita que a gente sabe tanto de processo que está acontecendo no desligamento, que é muito importante.
Então, Otília Gonçalves, né, que esse espírito que manifesta nesse livro de Divaldo, ela diz assim: compreendi, embora relutante, estava morta. O torpor que antes me invadira retornou, deixando-me livre somente o pensamento, que agora percorria célere as sendas das recordações, misturadas às lutas da existência. Passei, então, a experimentar alívio novo e ouvi, emocionada, o murmúrio de preces intercessórias. Nossas crianças, né, que é lá da Mansão do Caminho, onde ela trabalhava, e companheiros, em volta do caixão funerário, oravam pela minha alma, que se iniciava na grande viagem. Procurei ajoelhar-me, acompanhando aquele culto de saudade, mas antes que eu pudesse coordenar os pensamentos, leve sono venceu-me vagarosamente, as fibras cansadas, convidando-me ao repouso. Então, que a gente possa trabalhar, né, o nosso coração. Porque se nós precisarmos, né, de orar, que a gente ore para ajudar o parente, para ajudar a desvencilhar, para ele partir, para ele ser soerguido, isso é um ato de amor. Porque na pergunta 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação. E o nosso amor, o nosso choro sentido, mas de resignação, a nossa prece é uma confirmação do nosso amor para aqueles que partem. Então, eles precisam muito mais de auxílio, porque se a partida é difícil para quem fica, ele é mais difícil para quem parte, dependendo do nível, né, espiritual da pessoa, é claro, mas a mente sofre uma desestabilização. Nós ficamos e sabemos onde nós estamos. Quem parte passa por esse período e precisa muito da nossa devoção e do nosso amor. Quem parte precisa muito das nossas preces. Passam por períodos difíceis, necessitando mais da nossa ajuda do que podendo nos ajudar. Então, meus amigos, a alma mergulhada na carne, cheia de boas intenções e desejosa da recuperação do tempo, né? Ou seja, a gente precisa se preparar para a morte vivendo bem, vivendo com consciência. Divaldo diz para nós, todavia, a boa intenção e o desejo apenas não respondem positivamente pela felicidade. É imprescindível a ação realizadora no campo do bem geral. A perigosa e atraente rede da ilusão arrasta diariamente multidões descuidadas, que malogram desastradamente, adiando por mais tempo indefinido a ascensão aos planos mais altos. Então, que a nossa vida seja uma vida consciente, com autorresponsabilidade, com o trabalho no bem, com a fraternidade, principalmente nesse momento que nos convida tanto, né, para essa renovação, que a gente evite a inconformação e a revolta, que a gente trabalhe o seja feita a vossa vontade. Eu sei que meu tempo cessou e a gente dá por encerrada, então, a nossa palestrinha de hoje, né, pedindo a Deus essa conformação, caso a gente passe por essas dores que são dolorosas mesmo, mas são também momentos de oportunidade de crescimento interior. São testes para o nosso coração, são convites para que a gente aprenda, mesmo nesses momentos de sofrimento, de dor, e que não são perdas, né? São breves separações, é um breve adeus. E que a doutrina consoladora nos dê cada vez mais força no bem, trabalho da oração e da prece, esses momentos fraternos, né? Que é tão gostoso a gente discutir a doutrina e, mais importante, tentar a viver a doutrina. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Muito obrigada pelas palavras que entram em nossos corações, né, que nos servem como remédios, já que a gente vai ficando mais forte, para a gente, que sabe, qualquer momento a gente pode passar por isso. Então, a gente, com essas palavras, com essas reflexões, a gente vai ficando mais forte a cada dia, né, com esses estudos. Muito obrigada por você compartilhar conosco. E nós temos já, vamos partir agora para as perguntas, Rosana. Vou começar aqui, né, tem uma pergunta aqui no chat, né? Uhum. Você quer ler ou eu leio para você? Não, pode ler para mim, pode ler. Tá, é a Maria das Neves. A doença de Alzheimer levou minha mãe. Ela sofreu por vários meses sem que ninguém pudesse aliviar sua dor. Víamos nos olhos dela a dimensão da doença devastadora
e isso ficou para sempre impregnado em minha alma. Sofri tanto que não consegui despedir-me dela antes do desencarne doloroso, ante a deformação que o corpo dela passou. Não tive força, coragem de vê-la antes do enterro. Será que um dia me perdoarei por isso? Este Quem ato que de perguntou? covardia? Foi a Maria das Neves? Isso. Afinal, Oh, sabemos que a vida continua. Maria das Neves. Tem uma Maria das Neves que é prima do meu pai. Não sei se é ela. Acho que não é, não. Maria das Neves, eu acredito o seguinte, a gente não precisa carregar culpa, né? Ah, não é não, Maria, estou te vendo daqui, prazer. Olha, Maria das Neves, nós temos as nossas limitações, sim. Você tem que perguntar, porque a gente trabalha muito no 100-100. A gente, às vezes, você fez tanto pela sua mãe como filha, né? E a gente acha que tem que ser 100%. Nós não somos 100% perfeitos. Às vezes deixa de fazer algo porque a nossa pobre humanidade não permitiu. Aí a gente começa a sentir culpa e joga tudo do outro lado. Ah, eu sou uma péssima filha porque eu não despedi da minha mãe, não consegui fazer essa despedida antes. Então, eu tenho aprendido muito com o estudo de autodescobrimento, que é o Pathwork, não sei se alguém já ouviu falar, e é um caminho maravilhoso de aprendizado, porque às vezes a gente pensa que sabe fazer reforma íntima, sabe? Mas essa reforma íntima é um trabalho árduo com a gente. Então, ela ensina que a gente tem que viver no 50-50. Nós não somos 50% perfeito e nem 50% imperfeito. Nós estamos meio a meio. E aceitar a nossa limitação. Então, aceite, olhe, é verdade? Faça essa pergunta para você, Maria das Neves. É verdade que você deixou de ser uma filha para sua mãe porque você não conseguiu, no momento de dor, despedir dela? Como você imaginava que deveria fazer? Quer dizer, você fez aquilo que humanamente você conseguiu, e isso não diminuiu o seu amor por ela. Então, trabalhe a sua culpa pensando nisso. Será que só porque eu não consegui fazer isso eu deixei de ser uma boa filha? Então, quer dizer, você pode continuar sempre auxiliando a sua mãe nas suas preces, conversando mentalmente e simplesmente dizendo para ela: mãe, eu te amo muito e sou muito grata pela vida. Isso até vai te aliviando esse estado de culpa, porque a gente se cobra muito um perfeccionismo que começa a tomar conta da gente, principalmente espíritas que somos, por saber, às vezes a gente não consegue fazer tudo, mas está tudo certo, você fez aquilo que você conseguiu de melhor. Tá bom? Tem mais? Mais alguma pergunta? Estou vendo umas pessoas conhecidas aqui. Ana Maria. Ana Maria. Oi, Ana. Essa carinha está me sendo conhecida também. Parece que eu conheço esse povo todo. Conhece, alguns eles conhecem, com certeza. É verdade. Mas foi bom tudo que você expôs para Maria das Neves. Eu perdi minha mãe através do suicídio. E eu me sentia culpada demais. Tá baixinho? Tá baixinho. Não, eu perdi minha mãe através do suicídio. Através de quê? Suicídio. Ah, suicídio, sim. Então, foi assim, foi terrível, né? E aí eu me culpava demais, muito, muito, muito. Eu estava me obsediando e também obsediando a mamãe. Né? Eu me culpava, eu chorava. Mas aí eu tive a graça, né, de ter uma amiga que detectou o que estava acontecendo comigo. E aí me passaram com um tratamento, né? E aí, graças a Deus. Mas não é fácil, não é fácil. Assim, a gente se eu podia ter feito isso, por que eu não fiz aquilo? Ia ser aquele sofrimento horroroso. Então, é muito difícil. Você tem que policiar e, se você tiver conta, pedir ajuda, né? Sim, foi bom você tocar nesse ponto, porque a gente não sabe até onde a gente pode se perturbar e deixar de pedir ajuda. E eu vou mais além, sabe, Ana? Por exemplo, eu sei que é natural em família que tem um suicida, a família desenvolver culpa. É uma tendência de culpa mesmo. Já estudei um pouquinho, né, sobre isso, pouco, mas já estudei. Há uma tendência de desenvolver culpa, como você está falando.
E se a gente precisar entrar mais profundamente, nós estamos vivendo numa época que os nossos problemas são mais psíquicos, psicológicos. A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Nós não deveríamos ter vergonha de pedir, se eu precisar de uma terapia, eu vou discutir aquilo que está me transtornando a alma. Nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Tomar água fluida, tomar passe, fazer tratamento, mas nós somos um holos, né? Um todo. Nós precisamos olhar, porque o nosso comportamento emocional, psicológico, só quem vive um processo, né, meio do desequilíbrio e da dor sabe como ele pode ir tomando conta de nós. E nós precisamos trabalhar em nós a vida, o equilíbrio. Então, a gente não pode também ter vergonha, porque já foi o tempo de que procurar um auxílio de um profissional, de um psicólogo, era coisa de doido, né? Só não sei se ajuda muito, mas que nós, na maioria de nós somos neuróticos mesmo. A gente tem que trabalhar para não se tornar um psicótico, né? Então, quer dizer, não precisa ter vergonha, está tudo certo. Cada um tem suas dificuldades. Se dói a unha, a gente vai no podólogo. Se a cabeça está ruim, o coração está apertado, vamos pedir ajuda, porque esse é o nosso... Acho que a internet dela falhou um pouquinho. Vamos ver se ela volta. É. A internet congelou. Oi, caiu a internet? Caiu. Deu uma travadinha boa. Voltou. Voltei. Caí e voltei. E Mais alguma? Deixa eu só falar uma coisa, Marilene, importante, e é importante a gente saber também, né, Rosana, que esse mesmo processo de culpa, de sofrimento todo que a gente passa aqui, com certeza o nosso ente querido lá também tem. Nossa, por que eu não falei para o fulano que eu amava ele? Por que eu não dei um abraço? Nunca dei um abraço, fulano. Né? Às vezes eu fico pensando assim, com relação aos meus pais, né? Naquela época que não tinha o hábito de falar eu te amo, pelo fato deles terem muitos filhos, eles não tinham aquele negócio de fazer carinho num e no outro, porque tinha filho demais, né? Talvez o medo deles de falhar com um com o outro. Então, da mesma forma que hoje eu lamento, naquela época, nunca ter falado eu te amo para minha mãe, né? Antes dela desencarnar, né? O meu pai, meu irmão, mas com certeza eles também têm esse pesar de nunca ter falado eu te amo para a gente também. Então, a gente sofre aqui com as nossas culpas e eles sofrem lá também, né? Então, se a gente puder... trabalhando, né? Pode terminar aí. E se a gente trabalhando aqui, né, a gente também não vai perturbar eles, né? Então, eles vão se sentir mais confortáveis também em trabalhar isso neles também, né? É verdade. É um trabalho conjunto, porque, gente, nós estamos ligados em rede. Nós fomos criados pelo Pai, eu aprendi isso na obra de Pietro Baldi, é uma obra linda que a maioria dos espíritas não conhecem, né? Às vezes criam polêmicas, mas eu estudo e divulgo a obra do professor Pietro Baldi, ela é maravilhosa. Então, ela explica que nós somos criados todos juntos, numa grande rede. Tanto é que hoje a internet ela vai confirmar isso, né? Que a gente está numa rede, tudo, a informação é rápida. Mas um dia nós vamos chegar de evolução que nós vamos nos conectar de alma para alma. Né? Por isso que fala que a mediunidade do futuro é intuitiva, a gente vai falar de alma para alma. E nós não estamos bloqueados, a doutrina espírita fala, tem um intercâmbio mediúnico. Mas nessa vida que se prolonga, os nossos sentimentos repercutem neles e o que eles sentem também, de alguma forma, ficam impregnados em nós. Então, quer dizer, quando a gente trabalhar as nossas dores hoje em dia, e é muito importante, sabe, Seleni, a gente desenvolver essa consciência mais coletiva, da gente pedir perdão pelas nossas faltas de modo geral, porque a gente erra mesmo, porque a gente cai e levanta mesmo. E quando eu trabalho o meu processo íntimo, né, a minha dificuldade, eu reverbero isso para vários campos da vida, eu me torno uma pessoa melhor. Mas ficar preso na culpa pela culpa, ou se martirizando, isso não nos leva a nada. É um orgulho que acaba nos estacionando e nos fazendo sofrer cada vez mais. Então, a gente aceita que
não foi perfeito mesmo, mas que o amor existe, uma gratidão imensa, a gente existe para os nossos pais, né? E os nossos pais também sentem por nós, e a vida continua sempre, né? Muito bem. Nós estamos com um tempinho já. Não sei como está seu tempo, Rosana. Ainda pode fazer outra pergunta? Pode, eu estou em casa agora, né? Bem aqui online, tranquila, não pego trânsito. Não, então tá bom, que bom. Vamos aproveitar, então, aproveitando aí o seu estudo, né? Os seus esclarecimentos. Você falou, a gente sabe da importância aí do momento, né? Da despedida. E também, por outro lado, a gente, pelo menos eu, às vezes ouço assim, não, mas não precisa de você viajar tanto para ir num velório, porque o que você podia fazer, você já fez. Então, assim, aí surge essa dúvida. Por exemplo, eu preciso mesmo, é mais assim, para mim, ou é mais para ele que está indo, essa importância aí da despedida? Da despedida. É muito mais para a gente, sabe, Claudenir? Não, eu estou te chamando de Claudenir. Marilene, Marilene, desculpa, Marilene. Não tem problema, porque o nome está... É uma questão que eu estou falando da nossa individualidade, para nós. Por quê? Eu não preciso, se eu não posso ir no velório de um amigo, eu faço tudo isso aqui na minha mente à distância. A minha prece é à distância. Mas quando, por exemplo, morre um ente querido, parece que o nosso psiquismo, quando você vai lá, você vê, você finaliza. Eu não sei se você lembra, né? É uma coisa chata de falar, mas na época da ditadura, muitas mães perderam os filhos. Não sabiam onde estavam. E muitas requisitavam o corpo dos filhos, queriam saber onde estavam, onde morreram, para poder enterrá-los com todas as honras. Então, é um nível ainda de psiquismo nosso que às vezes precisa olhar, precisa despedir, precisa honrar, né? Mas isso não é regra. Quanto mais a gente amadurece espiritualmente, mais a gente desvencilha de tudo isso, né? Não é uma coisa sem. Nossa, se eu não for lá e despedir, nossa, eu vou ficar com um problema. Não. Na medida que eu amadureço, a doutrina espírita é muito clara, e a gente olha só, nós estamos dando passe à distância, não estamos? Não sei se vocês estão trabalhando com passe virtual. Funciona tudo do mesmo jeito, porque agora a gente está botando na prática coisas que a gente falava e que às vezes tinha dúvida. Então, tudo está na mente, mas é justamente por estar tudo na mente que para algumas pessoas, para nós, no nosso nível, às vezes a gente precisa ir lá fazer aquele ritual, sem perceber. A nossa mente, às vezes, precisa de um ritual. Por que a gente faz aniversário e canta parabéns? Precisa do bolo. A menina de 15 anos precisava fazer um debi antigamente, lembra? Mudou esse ritual. O rapaz entrava na maioridade, ele raspava a cabeça e ia para o exército. São rituais do nosso psiquismo que a gente nem percebe. Não é verdade? Então, quer dizer, a presença física, ela não é imprescindível, mas a nossa mente muitas vezes ressente disso. Muitos eu vejo que eu tive contato na pandemia sofreram porque não podiam fazer um velório para o pai digno ou para a mãe. Mas, se a gente já tem uma maturidade especial, né, assim, espiritual, por conhecer a doutrina, a gente pode ajudar essas pessoas acalentando também. Não, vamos fazer uma prece, ele vai receber do mesmo jeito, confortando aquelas pessoas que estão passando por esse problema agora. Né? E essa maturidade, Rosana, é também para daquele que está indo também compreender isso? Claro, né? É claro, porque aquele que vai partir, o que nós somos aqui, nós levamos conosco. Né? A maior tempo preso na carne, as impressões que ficam, o apego, né, de não querer partir, depende do tipo de vida que nós levamos. Então, isso é particular de cada um. Por isso que viver o lado espiritual, né, viver a nossa vida não como alguém que nunca vai partir, viver só para sensações físicas, esquecendo dos valores íntimos, da amizade, da fraternidade, do amor simples e sincero. Isso é imprescindível para que a nossa alma se liberte também quando partir. Esse momento da pandemia veio trazer um momento de maturidade para nós. A gente agora dá valor a um abraço, dá valor a um cafezinho que a gente toma, né, com alguém, porque nós fomos privados, agora a gente dá valor. Falando do ritual, Rosana, às vezes as pessoas até se perdem em relação aos seus limites. Um conhecido meu
um carro bateu de frente com o dele, e aí foi-se saber depois que essa pessoa estava vindo de um velório, tinha passado a noite toda no velório, e aí vinha voltando aqui para o lado de Bonfinópolis, e a pessoa capotou e bateu de frente com o carro, matou um e o outro. E aí foi saber, todos os dois frequentavam a mesma igreja, eles se conheciam. Mas eu estou falando da própria, esse ritual, né? Porque poderia ter evitado esse confronto. É claro que envolve-se muitas outras coisas, mas assim, se a pessoa soubesse, não, eu fiquei no velório a noite toda, Não eu vou descansar para depois viajar, né? Mas poderia também ter ficado aqui, fazer uma prece, que seria a mesma coisa, né? Por quê? Agora... Porque não é só a presença dele física lá que quer dizer que ele está se despedindo da pessoa ou não. Claro. Mas como nós temos o ritual, a gente acha que é a nossa presença que vai fazer essa despedida. E não é. Não, não é. Você está concluindo aí. Não é. A gente sente a necessidade de ver, às vezes a gente sente necessidade, né? Quem não quer despedir da mãezinha querida lá na hora? Quem perde um filho e deixa para os outros fazer o enterro, o velório e nem vai lá? A gente sabe que a gente tem, pela nossa pequenez humana ainda, é natural do nível que a gente está. Só que a gente precisa trabalhar os excessos, né, Natanael? Aquilo exagerado. Justamente. A gente precisa olhar os limites. Quer dizer, por exemplo, se a gente extrapolar, vai longe, tem finados. Se eu não for no túmulo da minha mãe e do meu pai, meu Deus, é um problema. Não, eu não preciso. Eu posso fazer isso à distância. E é o que a doutrina espírita quer de nós, os espíritos que têm trabalhado conosco, essa maturidade. E se o meu essa pai liberdade partiu, espiritual. Isso, essa liberdade espiritual. Então, quer dizer, eu continuo amando, eu posso pedir perdão, eu posso mandar beijinho, né? Brincando, a gente pode falar, pai, mãe, eu te amo, porque isso ecoa nesse universo de meu Deus. Verdade. Mas a sociedade também cobra bastante essas coisas da gente ainda, né? Se você comenta, por exemplo, com alguém, vamos supor, morreu um parente seu, aí você não vai ao velório. Às vezes acontece um empecilho, você não vai ao velório. As pessoas ficam comentam bastante. Falta de amor, falta de compaixão, falta de carinho, falta de afeto, falta de não sei o quê. Aí você acaba se sentindo aquela obrigação de ir ao velório, que é, igual você falou, comentou também, que é bom que a gente vá, né? Porque naquele momento a gente pode estar fazendo as orações, aconchegando e acalentando aqueles irmãos que estão ali sofrendo naquele momento, mas a gente não vai muito por isso, a gente vai mais pela obrigação de cumprir um dever com a sociedade, né? E isso é complicado, porque eu, por exemplo, minha avó, quando uma das minhas avós, quando desencarnou, eu estava no Mato Grosso e eu vim às pressas de lá para cá para poder fazer parte do velório. Não cheguei a tempo, no meio do caminho eu falei, não, gente, sepulta, porque o que interessa para mim é saber como estão todos aí encarnados, né? Porque ela já foi, né? Para a infelicidade de todos, de muitos, ela já foi. Então, isso foi um motivo de muita conversinha. Tá todo mundo aqui na expectativa de esperar ele chegar para poder enterrar e tudo mais, e no meio do caminho ele fala que não vai dar tempo de chegar, né? Chegar a adiar, aumentar o horário do sepultamento. Aí você fica naquela, eu não fui porque não tive tempo, não sei o quê, mas a pessoa ainda fica cobrando. Desculpa, eu enrolei muito. Não, de forma alguma. Fica essa cobrança, né, da sociedade e a gente acaba indo por essa obrigação. Enquanto, na verdade, né, Luiz Cláudio, é lógico que nada é incisivo. Se eu não posso ir, se é impossível, isso não significa que eu não tenha amor por aquela pessoa e não possa fazer uma prece à distância. Agora, quando a gente pode e a caridade manda, e a gente vai por disposição também. Desculpa, é tão bom receber um abraço, um consolo, né? Porque, nesse momento, o ambiente vibracional
que a gente constrói é importante. Agora tem velório, gente, que vira farra do boi. As pessoas vão para conversar, para falar de coisas que não são pertinentes. Às vezes eu vou muito, lá no meu centro espírita é engraçado, morreu, eles já me chamam, eu sou uma da primeira que chama, para fazer a prece durante o velório. E às vezes eu tenho que chamar o povo, né, com jeito, olha pessoal, vamos fazer silêncio, porque não é só a presença física, é uma presença do meu coração, da minha intenção. Não pro forma, como o Luiz Cláudio falou, as pessoas cobram da gente, né, exigem, as pessoas vão só por ir, só pela farra do boi, vamos dizer, só para dizer que está. Espiritismo sentido e vivido é isso, como eu vivo em cada momento, até num caso como esse, né, Luiz Cláudio, que você levantou, né? Como que eu estou com a minha consciência? E tem também a questão, né, Rosana, do apoio à família, né, a Silene está falando. E tem aqui também a questão do apoio à família, né, porque a gente sabe que a pessoa que desencarnou já foi, né, já não está lá mais, né, a gente sempre acredita que a pessoa está bem, mas, assim, o apoio à família também é muito importante. Lá em casa, quando a gente perdeu meu irmão, a princípio, eu pensava, nossa, vai vir aquele bando de gente curiosa aqui, desbilatar. Na época, pensei, não, mas que saco e tal, né? Mas depois as pessoas foram chegando e a gente viu quanto que a presença dos amigos confortava nessas horas, sabe? Não só a gente, como a minha mãe. E eu tive a partir daquele dia, eu tive uma visão diferente tanto que eu nem gostava muito de velório. Depois, a partir dessa data, eu passei aí, mais em apoio à família, entendeu? Porque conforta e muito a presença dos amigos nesse momento. Eu até aproveito, Silene, para te dizer, o extremismo que às vezes nós espíritas, a gente não pode cair nesse extremismo, porque nós não somos ainda tão espiritualizados para tal. De forma que um abraço, igual você viveu aquilo e você entendeu a mensagem da coisa. Por exemplo, vocês já imaginaram se a gente olha, eu vou brincar agora, né? O assunto de morte é sério, desencarne, mas eu vou brincar. Será que a gente aceita um amor só distante? Se a pessoa se namorar só assim, ó, eu te amo, eu adoro você, viu? Será que a gente suportaria isso? Nós não temos nós precisamos tocar, nós precisamos de abraço. Nós ainda precisamos da comunhão carnal para expressar amor, ao tanto que a gente ainda está materializado. Então, a doutrina espírita, ela vem ampliar a nossa visão, uma visão mais ao longe, né? Uma visão mais alongada, né? E a gente vai trabalhando passo a passo, mas tem coisa nossa que é humana mesmo, e a gente precisa entender a humanidade do outro também, da necessidade do outro. Então, eu acho que esses momentos de despedida, de conforto familiar, é uma caridade que a gente pode prestar também, né? Muito bem. Nossa, tá tão bom aqui o papo que eu acho que a gente iria até mais tarde, né? Mas nós temos que... Eu converso pouco, né? Nossa, mas tá muito bom. Eu mesmo tenho muito agradável mesmo. Tenho tanta dúvida aqui que eu falei, nossa, eu vou pegar o telefone dele e vou... Depois a gente marca para bater mais papo, né? A gente arruma outros temas e vamos estudando juntos, né? Mas muito bom. Pode ficar tranquila que depois você vai voltar mais. Se Deus quiser. Eu sempre falo assim, quando eu dou palestra, não me deixa perder esse emprego, não, porque eu é que preciso trabalhar, viu? Nossa, muito bom saber que nós temos uma funcionária assim tão dedicada. Então. Será sempre bem-vinda, né, Marilene? Será sempre bem-vinda. Nossa, sempre bem-vinda. Nós vamos então partindo para o encerramento. Nós vamos pedir o Natanael. Natanael, você faz os agradecimentos e encerramento, por favor? Não vamos esquecer do print depois, né? Ninguém sai, não. Você quer fazer o print primeiro? Seria melhor, né? Quer ir? Vamos registrar. Opa! Todo mundo sorrindo. Tem alguém que abre a câmera? Se quiser, fica à vontade. 1, 2, 3, já. Pronto. Todo mundo lindo. Natanael, então, meus queridos. Vou fazer. Tudo. Então, meus queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, visualizar a presença do nosso amado Mestre Jesus, deixar emanar dos nossos corações a alegria
por tudo o que recebemos aqui nesta noite. Deus, o início da abertura da nossa live, da palestra. E pedimos também, Mestre Jesus, que essas energias que está pairando sobre nós nesse momento possa alcançar também os nossos irmãos que estão em condição de rua. Que a força deste amor, Mestre Jesus, leve a todos os necessitados, os encarcerados, os nossos irmãos que por algum motivo desencarnou recentemente, que está precisando de apoio. Que a força deste amor, Mestre Jesus, que está sempre a nos fortalecer e a nos amparar, dando-nos energias para superar os obstáculos que a vida possa nos oferecer. Esse amor, Mestre Jesus, possa alcançar a todos os nossos irmãos que estão vivendo algum momento de desilusão. E com o coração transbordando de alegria, nós agradecemos por ter esses momentos de descontração, onde conversamos a respeito do mundo espiritual e o mundo carnal. E agradecemos também, Mestre Jesus, pela essa doutrina maravilhosa do mundo dos espíritos que vem nos consolar. Então, nós deixamos aqui a nossa satisfação, Mestre, e que a vossa paz e o vosso amor faça morada de vez em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite para todos. Grande abraço, viu? Boa noite. Um abraço. Boa Deus noite. ampare a todos. Obrigada, Rosana. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pelo convite, viu? Grande abraço. Bem todos com Deus. Volte sempre. Obrigada. Aos convidados aí da Rosana. Obrigada, gente. É Benícia, presença estou vendo a de vocês. Rosana, aqui minha xará. Tchau, meninas. Tchau, gente. Boa Maria noite. Coelho. Cláudia, tem que abrir o áudio. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada a todos. Tchau, boa noite. Abraço, Rosana.